Olá, espero que todos estejam bem. Hoje vamos falar sobre o pertencimento na constelação familiar. E vou usar e aproveitar e me orientar pelo grande mestre Bert Hellinger. Bert Hellinger disse assim sobre o pertencimento: todos os membros da família possuem o direito de pertencer ao sistema. Se algum for excluído, outro membro tomará o seu lugar, repetindo o seu destino. Isso é profundo. Isso é muito profundo. Porque há algumas famílias e alguns grupos que expulsam de uma maneira ou de outra um membro que eles acham que não age de acordo com a norma do grupo. É um direito da família? É. É bom para a família? Não. Porque aquele membro que não cumpriu a sua missão dentro daquele grupo, dentro daquele sistema, ao ser excluído, vai abrir espaço para que outro membro daquele grupo, daquele sistema, cumpra aquilo que ele não foi permitido cumprir. Meio estranho? Não, não é meio estranho. É bem fácil de entender. Existem famílias em que todos os membros, ou quase todos os membros, são pessoas idôneas, pessoas tranquilas, pessoas boas, pessoas prestativas. Mas tem um que é diferente. Aí dizem assim: ah, fulano é ovelha negra. Não. Fulano não é ovelha negra. Fulano é aquele que vem cumprir dentro do sistema, com a missão de alguém que foi expulso. Então, existia, digamos, na família, um tataravô, um bisavô, um ancestral qualquer, que era matador. Esse matador foi expulso, foi tirado de dentro da família, porque ele não convivia de acordo com a regra da família. A família não o abraçou, não o trouxe para dentro da família, não o amou o suficiente para que ele cumprisse a missão dele, apesar de ser matador, apesar de ser um ser que o grupo achava que não era bom, achava um ser nocivo. Passou-se muito tempo, a família já está na sexta, sétima geração, e surge dentro daquele grupo, daquele vínculo, daquele sistema, uma pessoa que age de maneira errada. Não é matador, mas não age da forma correta como deveria agir perante aquele grupo, pela norma daquele grupo. É um jovem que se deixou levar pelo vício, então pega as coisas de dentro de casa, vende para sustentar seu vício e maltrata pai e mãe. E depois que pai e mãe não tem mais condição de segurar essa pessoa, novamente ele é excluído daquele grupo, daquele sistema e não cumpre a missão. Aí perguntam assim: fulano teve tudo na infância, por que assim? Fulano teve boas escolas, nunca faltou nada, os pais sempre deram muito amor, por que ele é assim? Porque ele está trazendo para dentro daquele grupo, daquela família, a oportunidade de cumprir a missão dele, que foi negada a alguém que foi excluído do grupo e que precisa receber daquele vínculo, daquele grupo, daquele sistema,
o amor e o entendimento para que ele possa cumprir a missão. Enquanto ele não cumprir a missão, enquanto o grupo não enxergar nele algo que precisa ser exaurido dentro do grupo, cada um que for excluído, passa um tempo, outro volta para incluir. Porque é aquele tataravô que tenta ser incluído dessa vez. E não conseguem ver isso. E mais uma vez excluem. Porque a hora que ele for incluído dentro desse grupo a qual pertence, e o pertencimento for aceito por todos, ele será exaurido, o sistema, dentro desse sistema será exaurido aquele motivo que o avô foi excluído. E isso requer amor, aceitação. É difícil? Sim, é difícil, não é fácil. Mas a partir do momento que ele for olhado, não como sendo um problema, mas quando ele for olhado como sendo a solução, as coisas mudam. Porque ele está trazendo aquele que foi excluído para dentro do sistema. E quando ele é recolocado dentro do sistema, dentro daquele grupo, o vínculo é reativado, o problema se exaure. O problema se liberta. O problema é resolvido. Então, muitas das vezes, as pessoas olham os filhos, os tios. Quantos tios foram colocados do lado de fora, até pelos próprios pais da gente, porque eram pessoas que bebiam, eram pessoas que não tinham um emprego fixo, eram pessoas chamadas problemas. Quantos de nós não tem dentro da nossa família, dentro do nosso sistema, aquele que quando alguém pergunta, e fulano? Ah, não quero saber de fulano não. Fulano só traz problema. Aí passa um tempo, essa pessoa que diz que não quer saber de fulano, que fulano passa um problema, tem um filho ou tem um neto que repete o mesmo comportamento do fulano. Aí dizem assim, caraca, fulano lembra muito ciclano. Mas é mais uma vez, dentro daquele sistema, precisa ser exaurido aquela situação. E trazer de fora aquele que foi excluído, trazer ele para dentro do sistema na figura do jovem que está passando pelos mesmos sintomas. Porque muitas das vezes aquele tio vivenciou e lembra alguém mais lá atrás do que ele, que já havia sido excluído. E ele, como não foi entendido dentro do sistema, ele foi mais uma vez excluído do sistema. E não foi resolvido. Então, se for analisar, aquele grupo, aquele sistema, já excluiu 2 indivíduos pelo mesmo problema. Aí chega o filho ou neto de um dos exclusores e passa pela mesma situação. E é interessante que essa pessoa diz assim, eu não sei o que nós fizemos na vida para merecer um filho ou um neto assim. Pare e pensa, amigo. Você excluiu alguém de dentro do sistema que não tinha, você não tinha o direito. Porque o sistema existe
e as coisas acontecem dentro do sistema, dentro da família, dentro do grupo, para ser resolvido, exaurido e acabar com aquilo para aquele grupo, para aquele sistema. Mas é feio ter um irmão bêbado, um irmão que só traz problema. É feio ter um tio bêbado, um tio que só traz problema. E quando for seu filho? E quando for seu neto? Você pode não querer excluir, mas alguém dentro do seu grupo pode querer excluir. Quando, na verdade, você tem que trazer o outro na figura do seu neto, na figura do seu filho, na figura da sua filha, na figura da sua neta. Isso daí não tem relação, não, gente. A relação de sexo não existe. Pode ser um homem ou uma mulher. A exclusão foi de um homem e pode ser uma mulher que vai viver a mesma situação. Mas o seu, mas eu não quero, eu não posso, não sei o que, não sei das quantas. Mas quando você percebe, você está sozinho, porque o grupo, a família, quer excluir aquele seu, como você agiu excluindo o outro. Então, na constelação familiar, o que a gente faz? A gente pega e reinsere esse ser, essa energia que precisa ser amada, respeitada, vista. Porque quando a gente diz eu te vejo, é porque está vendo o outro que traz para a gente algum sofrimento, que traz para o grupo um sofrimento, e esse sofrimento tem que ser exaurido e amado. E a partir daí, outra situação se descortina. Porque o motivo que aquele indivíduo, na figura de um irmão, de um tio, de um pai, seja o que for, trouxe para dentro do sistema, nada mais é do que a representação de alguém que foi excluído e ele entra no lugar daquele para viver o mesmo problema. E esse problema, o grupo precisa entender, aceitar, enxergar e ajudar a resolver. Principalmente, amar aquele que não é dentro dos parâmetros do grupo. Amar aquele que é o ovelha negra. Amar aquele que, por uma razão ou por outra, sai dos conformes, sai das regras, porque é ele que vai salvar uma parte daquele grupo que foi excluída. E quando ele é incluído novamente, quando aquela pessoa, aquele indivíduo, com todos os preâmbulos que ele traz de forma diferente do grupo, quando ele é incluído, ele reinclui aqueles que foram excluídos. E aí o sistema começa a entrar nos eixos e a coisa começa a caminhar. Porque nós, enquanto seres humanos, somos todos falhos, mas cada um tem uma missão a cumprir. E muitas das vezes, a missão mais difícil é aquela em que todo mundo é contra. Todo mundo é contra ele, mas ele é que está cumprindo a missão mais difícil do salvamento daquele sistema, daquele grupo, daquela família, daquele clã. Vamos pensar o que devemos fazer quando temos aquele irmão que usa drogas, como temos aquele irmão que bebe, como temos aquele irmão que tem maus hábitos. Irmão, tio, irmã, tia. Aquela pessoa que pertence ao nosso grupo, ao nosso sistema, ao nosso clã, que estão diferentes e agem de forma diferente do nosso grupo.
Nunca, jamais devemos excluí-la. Muito pelo contrário, amá-la sempre e trazê-la para dentro do sistema que ela pertence. E a partir daí, as coisas começam a caminhar. Obrigada. Até a próxima.